Irmãos, hoje vocês vão entender o motivo pelo qual vocês têm tido sonhos, tendo relações sexuais com outras pessoas, o porquê vocês têm tido pesadelos, coisas que desagradam ao Senhor. E você às vezes não está entendendo por que que isso está acontecendo. Nesse vídeo também eu vou contar uma experiência que eu tive dessa mesma situação. E o Senhor vai falar muito com você. Em nome de Jesus. Meus irmãos, geralmente o crente, ele despreza os sonhos, né? Acha que é algo aleatório que vai estar acontecendo ali com você, o que algumas vezes pode ser sim. Por isso nós temos que ter o discernimento espiritual para entender o porquê daquilo. A gente precisa ter o discernimento espiritual para entender quando é uma seta do maligno, quando é algo realmente aleatório da nossa cabeça, né? Ou quando é um sinal de Deus para sua vida. E às vezes acontece, né? Você dormiu com a barriga muito cheia e às vezes você começa a ter sonhos mirabolantes, né? Isso a própria ciência explica que é o seu corpo tentando fazer aquela digestão, ele não consegue descansar direito. Às vezes você assiste um filme, você às vezes tem memórias daquele filme no seu próprio sonho. Então, tem coisas que de fato são aleatórias. Mas, irmãos, nós não podemos desprezar os nossos sonhos. E eu vou te explicar biblicamente o porquê disso. Você vê, meus irmãos, que na Bíblia a gente tem vários casos em que o Senhor utilizou sonhos para falar com pessoas. Você vê Nabucodonosor, né? Ele teve sonhos, gente, mostrando até o final do seu reinado. Irmãos, Deus mostrou tantas coisas para Nabucodonosor em sonhos, e o que que ele fez? Levantou um homem de Deus para poder interpretar, que foi Daniel. Você tem noção que Deus ele mostrou o reinado todo deste rei através de um sonho? Se o sonho não fosse importante, o Senhor teria utilizado outras formas de falar com esse homem. Mas não, Deus escolheu um sonho. E o seu espírito mostrou para Daniel a revelação daquele sonho, para aquele homem. Você vê também Faraó, lá no Egito. Deus mostrou para ele o tempo de seca que estava por vir sobre a terra. E Deus levanta quem para interpretar o sonho? José. José foi usado por Deus para interpretar um sonho que Deus deu a Faraó sobre o futuro daquele povo. Se o sonho não fosse importante, Deus teria utilizado outra forma para se comunicar com aquele homem. Mas não foi através de um sonho. Se o sonho não fosse importante, meus irmãos, quando José quis recusar Maria por ela estar grávida, a Bíblia fala lá em Mateus que o Senhor mandou um anjo no sonho de José para falar com ele: José, não temas em receber Maria como sua esposa, porque o que foi gerado nela foi pelo Espírito Santo. Esse menino vai nascer e você vai dar o nome dele de Jesus, porque ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. O Senhor falou com José que Maria estava grávida, filho de Deus praticamente, irmãos, através de um sonho. Ele mandou um anjo lá. Irmãos, o que eu percebo lendo sobre sonhos, porque eu precisava vir aqui contar uma experiência que o Senhor me permitiu viver, então eu precisei estudar um pouco mais através da Bíblia sobre sonhos. E o que eu consigo entender é que, irmãos, quando a gente deita para descansar, o que a gente faz é dar um descanso para o nosso corpo físico. Porque você deita, fecha os olhos e o teu corpo descansa para mais um dia ele conseguir levantar ótimo, né? Descansado. Mas o teu espírito, ele não dorme. Ele continua ativo. Deus não dorme, Satanás não dorme, seu espírito também não. E ali você descansa o teu corpo físico, mas o teu corpo espiritual, o teu espírito, ele continua ativo. Numa esfera espiritual. O que eu entendo hoje que o sonho ele é algo que acontece no mundo espiritual. A gente às vezes acha que é coisa da nossa imaginação, que realmente pode ser. Por isso você tem que ter um discernimento espiritual para entender. E despreza que no sonho Deus manda até um anjo para falar com a pessoa. Deus revela o futuro de um reinado. Deus mostra o que pode acontecer com aquela pessoa. E se é no mundo espiritual que acontece o sonho, quem também pode transitar ali? Se a gente
não vigiar. É, ele mesmo, o inimigo das nossas almas. Meus irmãos, e por que eu tenho essa convicção hoje? Porque, irmãos, aconteceu um fato comigo que o Senhor me respondeu desta forma. Não tem muito tempo, irmãos, que isso aconteceu. Eu estava sendo atacada. Eu não sabia que eu estava sendo atacada. Eu achava que era normal, que era coisa do meu corpo, da minha imaginação. Você pode achar, irmão, que é porque eu vi certas coisas, talvez que isso está acontecendo, e você acabar desprezando um ataque espiritual que está acontecendo com você. Cuidado. Irmãos, num passado recente da minha vida, olha o que estava acontecendo. Eu estava tendo muitos sonhos, tendo relações sexuais com outras pessoas que nem meu esposo era. Irmãos, era algo muito real, muito real. Era como se eu sentisse as pessoas me tocando. Eram coisas assim macabras, sabe? Orgias, coisas bem horríveis que eu estava tendo. E eu acordava me sentindo suja, me sentindo podre. Eu falava, pensava, né? Que coisa esquisita, por que eu tô tendo isso? Ficava pensando, mas eu não dava muita importância. Eu pensava, amanhã eu não vou. Amanhã não vai ter esse problema, não. Ai, graças a Deus, vamos esperar que não. E foi justamente no período que eu não estava orando antes de dormir. Eu não estava orando. Porque eu estava fazendo propósitos com o Senhor, que eu orava antes, né? Durante a noite e tal. E aí, às vezes, por eu já ter orado à noite, eu pensava, vou deitar tranquilo. Eu não estava orando aquela oração de encerramento do dia, pedindo ao Senhor para guardar o meu sonho e tudo mais. Nem estava fazendo isso. Também não tinha esse discernimento espiritual. Fui ter depois que o Senhor me orientou. E eu estava tendo muitos sonhos assim. Passava um dia ou outro, não tinha, daqui a pouco no outro, de novo. E parecia, gente, que era tão real. Até que eu comecei a acordar dos sonhos e eu falava com Deus, eu falei, Senhor, por que eu tô sonhando essas coisas? Irmãos, quando eu falo que Deus responde, ele responde. Meu amigo, não tem uma oração minha que o Senhor não responda, não. Ele responde todas as minhas orações. Não existe uma que ele me deixa sem resposta. De alguma forma ele vai se comunicar com você, irmão. Se você perguntar e querer saber dele o que ele acha, o que ele entende sobre aquela situação, Deus, ele fala, irmão. Se você não está escutando, o problema está com você, hein? Assiste os vídeos que eu tenho aqui no meu canal sobre como ouvir a voz de Deus. Você vai entender que o Senhor fala de diversas formas. E fala mesmo. E eu sempre falo para as pessoas, Deus não é um Deus de confusão não, tá? Quando ele fala, você não tem dúvidas de que é ele que está falando. Se você está com essa dificuldade de identificar a voz de Deus, assista o meu vídeo, o Senhor vai falar com você. E aí eu comecei a orar falando. Eu acordava do sonho orando, já acredita? Parece que Deus já estava me levando para esse momento de tentar descobrir o que estava acontecendo. E aí eu acordava e eu falava, Senhor, por que eu tô tendo esse sonho? Meu Deus, eu não quero ser atacada na minha vida assim espiritual. Isso parece mais um ataque. Eu não estava tendo ainda entendimento que era. Eu não estava entendendo se aquilo era algo da minha cabeça. Eu não estava entendendo. Eu achava que. Eu só falava assim, mas por que esses sonhos? Eu sei que isso é errado, pai. Só quem pode tocar no meu corpo é meu esposo. Eu não consigo controlar isso. Eu queria poder escolher não ter esses sonhos, pai. Por que eu tô tendo isso? Meu Deus, me ajuda, pai. Por quê? Irmão, comecei a orar assim. Na mesma semana, o Senhor me respondeu e me ensinou a lutar contra isso. Irmãos, eu tava aqui aleatório. Eu sempre fico assistindo vídeos no YouTube de pregações, né? Sempre, irmão. Na minha casa não existe outra programação senão pregações. Eu ligo aqui o meu YouTube e o Senhor, aleatoriamente, às vezes eu tô fazendo as coisas, do nada entra uma pregação lá, do nada, sem eu ter escolhido, vai no automático. E era o que eu precisava ouvir. Por isso eu acredito tanto nessa plataforma que é o YouTube, né? Acredito muito nela. E aí, irmãos, um testemunho, né? De uma pastora africana, que ela era da alta magia negra. Ela falava claramente: você que tem relações sexuais nos seus sonhos com outras pessoas, você acha que isso é normal, mas isso são demônios que estão se relacionando com você. Eles estão se materializando nos seus sonhos, tocando no seu corpo e tendo relações sexuais com você. Não, eu tomei um choque com aquilo. Eu falei, o quê? Senhor, Satanás estava tocando no meu corpo? Através dos sonhos, porque às vezes eu parecia que a pessoa estava ali do meu lado, irmãos. Eu não estava tendo essa sabedoria. Eu fiquei assim, falei, meu Deus.
Aí eu fiquei meio assim, o Senhor foi lá e botou um outro pastor africano também, porque essas pessoas que mexem com a alta magia negra, eles sabem como esses caras atuam, como esses demônios atuam na esfera até de sonhos. Foi um outro pastor africano, dessa vez no Instagram, um Reels de 50 segundos. A pessoa perguntava assim pro pastor: Pastor, eu tô tendo sonhos, tendo relações sexuais com pessoas e tal. O que tá acontecendo? Aí ele falava assim: Irmão, isso é um demônio que está te visitando durante o seu sonho. Você pode até achar que você é uma pessoa pervertida, que você é uma pessoa que se envolve com. Mas isso é um ataque espiritual. São demônios que estão te visitando no seu sonho, que estão tendo relações sexuais com você. Eu tomei um susto, irmão. Falei, o quê? E ele falava assim no vídeo: para você lutar contra isso, você vai orar o seguinte versículo, que está lá em Lucas, né? E aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Irmãos, ali eu tive a certeza, eu falei, Senhor, eu tô sofrendo um ataque espiritual. De alguma forma, eu não sei o que está acontecendo, se é alguma praga, uma olhada, alguma coisa que estão jogando contra mim, e a minha falha de não estar orando também antes de dormir. Eu não sei o que está acontecendo, mas Satanás está tendo relações sexuais comigo, eu não estou percebendo, eu não estava sabendo que isso era isso que estava acontecendo. E eu pedi ao Senhor para me responder. Poucos dias depois, o Senhor me mostrou o que estava acontecendo comigo. Era isso. Um ataque espiritual. Meu irmão, na mesma hora eu fiz uma oração. Falei, Satanás, acabou. Eu não estava identificando que era você, não. Eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Eu não sabia. Eu não tinha esse entendimento de que isso era uma ação diabólica e você estava se apossando do meu corpo. Acabou o teu reinado, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Irmão, isso é batalha espiritual, meu irmão. Isso que está acontecendo com você não é porque você é pervertido, não é porque você já se envolveu com milhões de pessoas. Não, isso é demônio vindo se apossar do seu corpo, se alimentar do seu corpo. Eu não sabia disso, mas quando eu perguntei ao Senhor, 2, 3 dias depois, eu já estava me dando a resposta. E desde então eu passei a orar antes de dormir. E nunca mais eu tive esses sonhos, meus irmãos. Nunca mais Satanás visitou o meu sonho e tomou posse do meu corpo. Nunca mais. Como Deus é tremendo, irmãos. Às vezes a gente está na caminhada com Cristo e acha que a gente sabe de tudo e não sabe. E Deus às vezes permite essas coisas acontecerem na sua vida para você entender que por mais anos de caminhada que você tenha na vida com Deus, por mais experiências que você tenha com o Senhor, você está vivendo uma batalha espiritual e você tem que estar cercado de todas as formas pelo Senhor. E às vezes Satanás vai tocar em você de uma forma que você nem imagina, porque você nunca viveu aquela experiência e não conhece pessoas de perto que já tenha tido, e aí você acha que ele é normal, é coisa da sua cabeça. Não é, é um ataque espiritual na sua vida. Olha só o que estava acontecendo comigo, meus irmãos. Sabe que esse entendimento de que Satanás perturbava às vezes meus sonhos, eu tinha em relação a pesadelos? Porque, irmãos, antes de eu me converter, eu tinha muitos pesadelos. Era o tempo todo eu nos sonhos correndo da morte, e entrava no cemitério, e via pessoas querendo me matar, me estuprar, coisas assim, coisas horríveis. Mas quando eu me converti, eu tive o entendimento que aquilo ali era um ataque espiritual. E eu já ali já repreendi o demônio. Não tive mais pesadelos. Não tive mais. Mas eu não estava tendo essa sabedoria, não estava tendo esse entendimento em relação a esses sonhos malignos tocando na minha sexualidade. Eu não estava tendo esse entendimento. Há pessoas que gostam quando têm esses sonhos. Porque muitas vezes não tem a oportunidade de ter relações sexuais com a pessoa. Até crentes, tá, irmão? Que ainda não está naquele período de casar, não casou ainda. Aí se imagina lá com seu parceiro e vai sonhar tendo aquelas coisas e mal sabe que ali ele está tendo relações sexuais com o demônio. Porque o Satanás se aproveita dessa situação. E a pessoa passa a gostar daquilo, gostar de ter relações sexuais com o demônio. Então, meus irmãos, se você está sofrendo ataques espirituais nos seus sonhos, seja com essa parte sexual, seja com pesadelos ou com situações que você sabe que aquilo pode desagradar ao Senhor. Irmãos, orem ao Senhor.
E fala para Satanás que ele não vai mais tocar na sua vida. Ele não vai mais tocar no seu corpo, na sua alma, nos seus sonhos, ele não vai mais te visitar. E ore todas as vezes antes de dormir, fala: Satanás, você não toca mais no meu corpo. Na minha vida, Senhor, me dá uma noite tranquila de sono. Uma noite de sono tranquila, Senhor. E se assim o Senhor quiser comunicar comigo através do sonho, eis-me aqui, tua serva. Eu creio que o Senhor pode falar comigo também através dos sonhos. Use os meus sonhos, Senhor, para que o Senhor possa falar comigo também. Passe a orar ao Senhor antes de dormir, para que Deus ajude você no seu período de sono. E proteja a sua casa, a sua vida espiritual, o seu corpo, a sua mente durante o seu sonho, meus irmãos. Deus vai honrar vocês quando vocês derem a devida importância para essas coisas. Olha, irmão, Satanás se aproveita muito da nossa ignorância. Satanás se aproveita demais da nossa falta de conhecimento. É o que diz a palavra do Senhor lá em Oséias. E o meu povo perece por falta de conhecimento, e perece mesmo. Olha, eu permitindo Satanás tocar no meu corpo sem saber. Mas depois que eu adquiri o entendimento, nunca mais ele encostou em mim. E o Senhor tem me cercado de todos os lados. Não deixa, meus irmãos, Satanás fazer o que quer com você durante os seus sonhos. Até nesse momento que a tua vida seja para glorificar a Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu espero poder ter ajudado a vocês com essa situação. E que o Senhor possa abençoar todos vocês nesse dia.